O livro Céu e Inferno, parte 2, capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Verger, assassino do bispo de Paris. A 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Cibor, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Até o último instante não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Evocado no mesmo dia da execução, deu as seguintes respostas. Evocação. Ainda não estou preso ao corpo. Ainda estou preso ao corpo. Então a vossa alma não está inteiramente liberta? Não. Tenho medo, não sei. Esperai que torne a mim. Não estou morto. Não é assim? Arrependei-vos do que fizestes? Fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Evocar-me-eis de outra vez. Por que vos retirais? Se o visse, muito me atemorizaria, pelo receio de que me fizesse outro tanto. Mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma está separada do corpo. Renunciai a qualquer inquietação, que não é razoável agora. Que quereis? Acaso sois senhor das vossas impressões? Quanto a mim, não sei onde estou. Estou doido. Esforçai-vos por ser calmo. Não posso, porque estou louco. Esperai que eu vou invocar toda a minha lucidez. Se orasseis, talvez pudesseis concentrar os vossos pensamentos. Intimido-me, não me atrevo a orar. Orai que é grande a misericórdia de Deus. Oremos convosco. Sim, eu sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus. Compreendeis melhor agora a vossa situação? Ela é tão extraordinária que ainda não posso apreendê-la. Vedes a vossa vítima? Parece-me ouvir uma voz semelhante à sua, dizendo, não mais te quero. Será talvez um efeito da imaginação. Estou doido, vou-lo asseguro, pois que vejo meu corpo de um lado e a cabeça do outro. Afigurando-se-me, porém, eu vivo no espaço entre a terra e o que denominais céu. Sinto como o frio de uma faca prestes a decepar-me o pescoço, mas isso será talvez o terror da morte. Também me parece ver uma multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me compadecidos, e falam-me, mas não os compreendo. Entretanto, entre esses espíritos, há talvez um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime. Dir-vos-ei que há apenas um que me apavora, o daquele a quem matei. Lembrai-vos das anteriores existências? Não, estou indeciso, acreditando sonhar. Ainda uma vez preciso tornar a mim. 3 dias depois. Reconhecei-vos melhor agora? Já sei que não mais pertenço a esse mundo e não o deploro. Pesa-me o que fiz, porém meu espírito está mais livre. Sei há mais que uma série de encarnações que nos dão conhecimentos úteis, a fim de nos tornarmos tão perfeitos quanto possível a criatura humana. Sois punido pelo crime que cometeis? Sim, lamento o que fiz e isso faz-me sofrer. Qual a vossa punição? Sou punido porque tenho consciência da minha falta, e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias da vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência, que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre para dominar as más paixões, o que, aliás, eu não fiz. Qual a vossa sensação quando vos evocamos? De prazer e de temor. Por isso que não sou mal.
Em que consiste tal prazer e tal terror? Temor. Prazer de conversar com os homens e poder, em parte, reparar as minhas faltas, confessando-as. E temor que não posso definir. Um quê de vergonha por ter sido um assassino. Desejais reencarnar na Terra? Até o peço e desejo achar-me constantemente exposto ao assassínio, provando-lhe o temor. Comentáriozinho aqui. Monsenhor Cibor, evocado, disse que perdoava ao assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais, que posto estivesse presente a sua evocação, não se lhe tinha mostrado para lhe não aumentar os sofrimentos, porquanto o receio de o ver já era um sintoma de remorso, era já um castigo. O homem que mata sabe que, ao escolher nova existência, nela se tornará assassino? Não, ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, tem probabilidade de matar o semelhante. Ignorando, porém, se o fará, pois está quase sempre em luta consigo mesmo. A situação de Verger, ao morrer, é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Não se verificando bruscamente a separação, eles ficam como que aturdidos sem saber se estão mortos ou se estão vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada por desnecessário seu remorso. Mas outros espíritos, em circunstâncias idênticas, são constantemente acossados pelo olhar de suas vítimas. A enormidade do delito, Verger acrescentara a agravante de não ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para a eterna condenação. Mas logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma, e repudiando o passado, deseja sinceramente repará-lo. A isso não impede a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas o alarme dessa consciência desprezada durante a vida e que ora se lhe faz ouvir. Por que não considerar valioso esse arrependimento? Por que admiti-lo dias antes como salvante do inferno e depois não? E por que finalmente o Deus misericordioso para o penitente em vida deixaria de o ser, por questão de hora mais tarde? Fora para causar admiração a rápida mudança, algumas vezes operada nas ideias de um criminoso endurecido e impenitente até a morte. Se o trespassasse lhe não fosse também bastante, às vezes para reconhecer toda a iniquidade de sua conduta. Contudo, esse resultado está longe de ser geral, o que daria em consequência o não haver espíritos maus. O arrependimento é muitas vezes tardio, e daí a dilação do castigo. A obstinação no mal, em vida, provém às vezes do orgulho de quem recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito à influência da matéria, que, lançando-lhe num véu sobre as percepções espirituais, o fascina e desvaira. Roto este véu, súbita luz o aclara, e ele se encontra senhor da sua razão. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um progresso moral realizado, que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar. Ao passo que a persistência mais ou menos longa no mal, depois da morte, é incontestavelmente a prova de atraso do espírito, no qual os instintos materiais atrofiam o germen do bem, de modo a lhe serem precisas novas provações para se corrigir. Agora aqui um espírito chamado Lemaire, condenado à pena última pelo júri de Eisner, foi executado a 31 de dezembro de 1857, evocado em 29 de janeiro de 1858. Aqui estou, vendo-nos que sensação experimentais? A da vergonha. Retivestes os sentidos até o último momento? Sim.
Após a execução, tivestes imediata noção dessa nova existência? Eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa, afigurando-se-me ser o coração quem a sofria. Vi rolar não sei que aos pés do cadafalso. Vi o sangue que corria, e mais pungente se me tornou a minha dor. Era uma dor puramente física, análoga à que provira de um grande ferimento pela amputação de um membro, por exemplo? Não. Figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. Mas a dor física do suplício, quem a experimentava? O corpo ou o espírito? A dor moral estava em meu espírito. Senti o corpo a dor física, mas o espírito desligado também dela se ressentia. Viste o corpo mutilado? Vi qualquer coisa informe, a qual me parecia integrado, entretanto reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Que impressões vos advieram deste fato? Eu sentia muito a minha dor, estava completamente ligado a ela. Será verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo o supliciado a consciência das suas ideias? O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém, os laços materiais, menos pronta é a separação. Dizem que se há notado a expressão da cólera e movimentos da fisionomia de certos supliciados, como se estes quisessem falar. Será isso efeito de contrações nervosas ou um ato da vontade? É um ato da vontade, visto como o espírito não se tem desligado. Qual o primeiro sentimento que experimentastes ao penetrar na vossa nova existência? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. Acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices concomitantemente supliciados? Infelizmente sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobrando-se uns dos outros os seus crimes. Tendes encontrado as vossas vítimas? Vejo-as. São felizes. Seus olhares perseguem-me. Sinto que me varam ser e debalde tento fugir-lhes. Que impressão vos causam esses olhares? Vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino. E qual a impressão que lhes causais vós? Piedade é sentimento que lhes apreendo a meu respeito. Terão, por sua vez, o ódio e o desejo de vingança? Não. Os olhares que volvem lembram-me a minha expiação. Vós não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àquele a quem odiamos. Lamentais a perda da vida corporal? Apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. O pendor para o mal estava na vossa natureza ou foste ainda influenciado pelo meio em que vivestes? Sendo eu um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas perdi mais do que comportava as minhas forças. Acreditando-me forte, escolhi uma rude prova e acabei por ceder às tentações do mal. Se tivesseis recebido são os princípios de educação, ter-vos-íeis desviado da senda criminosa? Sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Acaso não vos poderíeis ter feito homens de bem?
Um homem fraco é incapaz tanto para o bem como para o mal. Poderia talvez corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me relevar à prática do bem. Quando encarnado, acreditavas em Deus? Não. Mas dizem que à última hora vos arrependestes. É porque acreditei num Deus vingativo. Era natural que eu temesse. E agora? O vosso arrependimento é mais sincero? Pudera. Eu vejo o que fiz. E que pensais de Deus então? Sinto-o e não o compreendo. Parece-vos justo o castigo que vos infligiram na terra? Sim. Esperais obter o perdão dos vossos crimes? Não sei. Como pretendeis repará-los? Por novas provações, conquanto me pareça que uma eternidade existe entre elas e mim. Onde vos achais agora? Estou no meu sofrimento. Perguntamos qual lugar em que vos encontrais. Perto do médium. Uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos, se tal nos fosse possível? Ver-me-eis sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Podereis aparecer-nos? Não, deixai-me. Poderias dizer-nos como vos evadistes da prisão de Montdidier? Nada mais sei. É tão grande o meu sofrimento que apenas guardo a lembrança do crime. Deixai-me. Poderíamos concorrer para vos aliviar desse sofrimento? Fazei votos para que eu sobrevenha à expiação. Aqui é comunicação de um outro espírito chamado Benoist, Bordeaux, março de 1862. O espírito apresenta-se espontaneamente ao médium, sob o nome de Benoist, dizendo ter morrido em 1704 e padecido horríveis sofrimentos. Que foste na terra? Frade sem fé. Foi a descrença a vossa única falta? Só ela é bastante para acarretar outras. Podeis dar-nos alguns pormenores sobre a vossa vida? Ser-vos-á levado em boa conta a sinceridade da confissão. Pobre e indolente, ordenei-me para ter uma posição sem pendor, aliás, para tal encargo. Inteligente, consegui esta posição. Influente, abusei do meu poderio. Vicioso, corrompi aquele que tinha por missão salvar. Cruel, persegui os que me pareciam querer verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúdos pela violência. Agora sofro todas as torturas do inferno, ateando-me às vítimas o fogo que me devora. A luxúria e a fome, insaciáveis, perseguem-me. Cresta-me a sede e os lábios escaldantes, sem que uma gota lhe caia em refrigério. Orai pelo meu espírito. As preces feitas pelos finados deverão ser-vos atribuídas como aos outros? Acreditais que sejam edificantes, e, no entanto, elas têm para mim o valor das que eu simulava fazer. Não executei o meu trabalho e assim recebo o salário. Nunca vos arrependestes? Há muito tempo, mas ele só veio pelo sofrimento. E como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores. Justiça. Reconheceis a justiça do Senhor, pois bem confiai na sua bondade, socorrei-vos do seu auxílio. Os demônios berram mais do que eu. Seus gritos sufocam-me. Enche-me a boca de pés fervente. Eu o fiz grande. O Espírito não pôde escrever a palavra de Deus. Não estais suficientemente liberto das ideias terrenas
de modo a compreender que essa tortura não são todas morais? Sofro-as, sinto-as, vejo os meus carrascos, que têm todo uma cara conhecida, um nome que repercute em meu cérebro. Mas que poderia impelir-vos ao cometimento de tanta infâmia? O vício de que me achava saturado, a brutalidade das paixões. Nunca implorastes a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa contingência? Apenas vejo os demônios do inferno. E quando estáveis na terra, temíeis esses demônios? Não, absolutamente visto que só cria em um nada. Os prazeres a todo o transe constituíam meu culto. E pois que lhe consagrei a vida, as divindades do inferno não mais me abandonaram, nem abandonarão. Então não obrigais um termo para esses sofrimentos? O infinito não tem termo. Mas Deus é infinito na sua misericórdia, e tudo pode ter um fim quando lhe aprouver, se ele o quisesse. Por que vos vieste escrever aqui? Não sei mesmo como, mas eu queria falar e gritar para que me aliviassem. Esses demônios não vos inibem de escrever? Não, mas conservam-se à minha frente e esperam-me. Também por isso eu desejaria não terminar. É a primeira vez que deste modo escreveis? Sim. E sabeis por que os espíritos podiam assim aproximar-se dos homens? Não. Como, pois, o percebestes? Não sei. Que sensações experimentastes ao acercar-vos de mim? Um como entorpecimento dos meus terrores. Como vos apercebestes da vossa presença aqui? Como quando se acorda. Como procedestes para comunicar comigo? Não posso compreender. Mas tu também não sentistes? Não se trata de mim, porém de vós. Procurai assegurar-vos do que fazeis enquanto eu escrevo. És o meu pensamento, eis tudo. Não tivestes, pois, o desejo de me fazer escrever? Não, não sou eu quem escreve, e tu pensa por mim. Procurai assegurar-vos do vosso estado, porque os bons espíritos que nos cercam vos ajudarão. Não, que os anjos não venham ao inferno. Tu não estás sós? Vede em torno. Sinto que me auxiliam a atuar sobre ti. E tu, Abão, obedece-me. Não te toco, aliás, e seguro-te. Como? Não sei. Implorai a assistência dos vossos protetores. Vamos pedir ambos. Queres deixar-me? Fica comigo, porque vão reapossar-se de mim. Eu te peço, ficai. Não posso demorar-me por mais tempo. Voltai diariamente para orarmos juntos, e os bons espíritos vos auxiliarão. Sim, desejo perdão. Orai por mim, que não posso fazê-lo. O guia do médium. Coragem, meu filho, porque se lhe há concedido o que pedes. Posto longe esteja ainda o termo da expiação. As atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta. Maior é a sua culpa porque possui inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Tendo falido com conhecimento de causa, mais terríveis lhe são os sofrimentos, os quais, não obstante a suavização com o auxílio e o exemplo da prece, de modo a que lhe veja o termo confortado pela esperança. Deus o vê no caminho do arrependimento e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se a fim de ser encorajado e confortado.
Pensa nele muitas vezes, pois nós te entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos seus conselhos. Ao seu arrependimento sucederá o desejo da reparação, e pedirá então uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal que fez. Quando Deus estiver satisfeito a seu respeito e o vir resoluto e firme, far-lhe-á entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo-o no seu seio, qual pai ao filho pródigo. Tem fé e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho. Paulinho. Colocamos esse espírito entre os criminosos, posto que são não atingidos pela justiça humana, porque o crime se contém nos atos que não no castigo infligido pelo homem. O mesmo se dá com o que se segue. Agora, o espírito de Castelnaudary. Rumores e outras estranhas e várias manifestações ocorridas numa casinha perto de Castelnaudary fazia-nas tornar por habitantes de fantasmas, mal-assombrados, etc. Assim foi a dita casa exorcizada em 1848, aliás, sem resultado. O proprietário, Sr. D., pretendendo habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois. Seu filho, animado do mesmo desejo de penetrar-lhe um dos compartimentos, recebeu de mão desconhecida vigorosa bofetada. E como estivesse só, não teve a menor dúvida de uma origem oculta, razão essa que o levou a abandonar a casa definitivamente. No lugar ocorria uma versão segundo a qual um grande crime fora cometido ali. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e manifestou-se por sinais de tal violência que fora improfícuo todos os esforços para acalmá-lo. Interrogado, São Luís a esse respeito respondeu: é um espírito da pior espécie, verdadeiro monstro. Fizemos-lo compreender, mas a despeito de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele tem o seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Mas esse espírito é passível de melhora? Por que não? Pois não são todos, estes como os outros? É possível, entretanto, que haja nisso dificuldades, porém a permuta do bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Ora, em primeiro lugar, se o evocardes aqui há um mês, vereis a transformação operada. Novamente evocado, mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando e pouco a pouco submisso e arrependido. Explicações posteriores, ministradas não só por ele como por outros espíritos, deram resultado saber-se que em 1608, habitando aquela casa, assassinaram um irmão por motivo de terrível ciúme, degolando-o durante o sono. Alguns anos decorridos também assassinaram a esposa. Seu falecimento ocorreu em 1659, na idade de 80 anos, sem que houvesse respondido por esse crime que pouca atenção despertaram naquela época de balbúrdias. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos na tal casa. O médium vidente que assistiu à primeira evocação viu-o no momento em que pretendia forçá-lo a escrever, quando sacudiu violentamente o braço do médium. De medonha caratunha, trajava uma camisa ensanguentada, tendo na mão um punhal. Pergunta a São Luís: tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito? É atroz porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime, sem poder fixar o pensamento noutra coisa que não no crime, tendo-o sempre ante os olhos e acreditando na eternidade de tal tortura. Está como no momento do próprio crime, porque qualquer outra recomendação lhe foi retirada e interdita toda comunicação com qualquer outro espírito. Sobre a terra só pode permanecer naquela casa, e no espaço só lhe restam solidão e trevas. Haveria um meio de o desalojar dessa casa? Qual seria esse meio? Quando se quer desembaraçar obsessões de semelhantes espíritos, o meio é fácil: orar por eles. Contudo, é precisamente isso que se deixa de fazer muitas vezes, preferindo-se intimidá-lo com exorcismos formulados que, aliás, muito os divertem. Insinuando às pessoas interessadas em ideias de orar por ele, fazendo também nós conseguiríamos desalojá-lo? Sim,
Mas reparai que eu disse para orar e não para mandar orar. Estando em tal situação, há 2 séculos, apreciará ele todo esse tempo como se fora encarnado, isto é, o tempo parecer-lhe-á tanto ou menos longo do que quando na terra? Mais longo. O sono não existe para ele. Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que um século para eles não passa de um instante na eternidade. Dar-se-á efetivamente esse fato para com todos os espíritos? Não, de certo, porquanto isso só se dá com os espíritos que têm atingido elevadíssimo grau de adiantamento. Para os inferiores, porém, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofrem. De onde vinha esse espírito antes de sua encarnação? Tiveram a existência entre tribos das mais ferozes e selvagens, e precedentemente em planeta inferior à Terra. Severamente punido agora por esse crime, sê-lo-ia igualmente pelo que porventura tivesse cometido, como é de supor, quando vivendo entre selvagens. Sim, porém, não tanto, visto como um ser mais ignorante, menos alcançava a extensão do delito. O estado em que se vê esse espírito é o dos seres vulgarmente designados por danados? Absolutamente. Não, pois há condições para mais horrorosas. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é o seu inferno. Outros trazem esse inferno em si mesmos, pelas paixões que os atemorizam sem que possam saciá-las. Apesar da sua inferioridade, esse espírito é sensível aos efeitos da prece, e que também temos verificado com espíritos igualmente perversos e da mais grosseira natureza. Entretanto, há espíritos que, esclarecidos da mais desenvolvida inteligência, demonstram completa ausência de bons sentimentos, motejando de tudo o que há de mais sagrado, a nada se comovendo e até então dando trégua ao seu cinismo. A prece só aproveita ao espírito que se arrepende. Para aqueles que, arrebatados do orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro, exagerando o mesmo, tal como procedem os infelizes. Para esses, a prece nada adianta, nem adiantará senão quando o tênue vislumbre de arrependimento começar a germinar-lhe na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Vendo-se um espírito insensível à ação da prece, será motivo para que se deixe de orar por ele? Não, porquanto cedo ou tarde a prece poderá triunfar de seu endurecimento, sugerindo-lhe os benéficos pensamentos. O mesmo sucede com certos doentes dos quais a ação medicamentosa só se torna sensível depois de muito tempo e vice-versa. Compenetrando nos bens que todos os espíritos são suscetíveis do progresso e que nenhum é fatal e eternamente condenado, fácil nos será compreender a eficácia da prece em qualquer circunstância. Por mais ineficaz que ela possa parecer-nos à primeira vista, o certo é que contém germens em si mesma, bastante benéfico para bem predisporem o espírito, quando não afeta imediatamente. Erro seria, pois, desanimarmos por não colher dela imediato resultado. Ao reencarnar-se, esse espírito, qual será a sua categoria? Depende dele e do arrependimento que ele tiver. Muitos colóquios por este espírito deram em resultado notável transformação do seu moral. Eis aqui algumas das suas respostas. Ao espírito: por que não pudeste escrever da primeira vez que evocamos? Porque não queria. Mas por quê? Ignorância e embrutecimento. Agora podeis deixar, quando vos apraz, a casa de Castelnaudary. Permitem-mo, porque aproveito os vossos conselhos. Sentis algum alívio? Recomeço a ter esperança. Se possível nos fora o vermo-nos, qual seria a vossa aparência?
ver-me-eis com a que camisa, mas sem o punhal. Por que não mais com o punhal? Que fim lhe deste? Amaldiçoando-o, Deus arrebatou-o das vistas. Se o filho do Senhor o da bofetada, voltasse àquela casa, que lhe faríeis? Nada, porque estou arrependido. E se ele pretendesse ainda desafiar-vos? Não me façais essa pergunta. Eu não me dominaria. Isso está acima das minhas forças, pois sou um miserável. Obrigais um termo aos vossos padecimentos? Oh, ainda não. É já muito saber, graças à vossa intercessão, que esse padecimento não serão eternos. Tende a bondade de nos descrever a vossa situação antes de vos evocarmos pela primeira vez. Não é preciso acrescentarmos que este pedido tem por fim sabermos como ser-vos úteis e não a simples e fútil curiosidade. Já vos disse que nada mais compreendia além do meu crime, e que não podia abandonar a casa em que o cometi, a não ser para vagar no espaço solitário e obscuro. Disso não poderia eu dar-vos uma ideia. Porque nunca pude compreender o que se passava. Desde que me alçava ao espaço, era tudo negrume e vácuo, ou antes não sei mesmo o que era. Hoje o meu remorso é muito maior, e no entanto não sou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar sobre a terra e orientar-me pela observação de quanto aí vejo, compreendendo melhor assim a enormidade dos meus crimes e se menos sofro por um lado, por outro aumentam as torturas do remorso. Mas ainda bem que tenho esperança. A ter de reencarnar, que existência preferirias? Sobre isso não tenho meditado suficientemente. Durante o vosso longo isolamento, quase podemos dizer cativeiro, experimentaste algum remorso? Nenhum. E por isso que sofri tão longamente. Somente quando o senti foi que ele provocou, sem que disso me apercebesse, as circunstâncias determinantes da vossa evocação ao meu espírito, para início da libertação. Obrigado, pois a vós que de mim vos apiedastes e me esclarecestes. Efetivamente, temos visto avaros sofrerem à vista do ouro, que para eles não passava de verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honrarias prestadas a outros que não eles. Homens que dominavam na terra, humilhados pela potência invisível, constrangidos à obediência em presença de subordinados que não mais se lhe curvavam. Ateus atônitos pela dúvida em face da imensidade do mais absoluto insulamento, sem um ser que os esclareça. No mundo dos espíritos, há compensações para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas. E destas, as que escaparam às leis dos homens são infalivelmente atingidas pelas leis de Deus. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas, conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como este de que vimos de nos ocupar, são infligidos castigos de alguma sorte mais materiais que morais, ao passo que o contrário se dá para com aquele cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvida. Aos primeiros, impõe-se o castigo apropriado à rudeza do seu discernimento, para compreender o erro e deles se libertarem. É assim que a vergonha, por exemplo, causando pouca ou nenhuma impressão para estes, torna-se para aqueles intolerável. Neste divino Código Penal, a sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com as suas criaturas revelam-se até nas minhas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude, para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas recolhidas. Pelos dogmas das penas eternas, ao contrário, são no inferno confundidos os grandes e pequenos criminosos, os culpados de momentos e os reincidentes contumazes.
os endurecidos e os arrependidos. Além disso, nenhuma tábua de salvação se lhe oferece. A falta momentânea pode acarretar uma condenação eterna, e o que mais é, qualquer benefício que porventura hajam feito, de nada lhes valerá. De que lado, pois, a verdadeira justiça, a verdadeira bondade? Esta evocação nada tem de casual. E como deveria aproveitar a este infeliz, visto que ele já começava a compreender a enormidade do seu crime, eis que os espíritos que velavam julgaram oportuno esse socorro eficaz e entraram a facilitar-lhe as circunstâncias propícias. E é este um fato que temos visto reproduzir-se frequentemente. Perguntar-se-á que seria desse espírito se não fosse evocado. O que será de todos os sofredores que o não podem ser, bem como daqueles em quem não se pensa? Poderíamos redarguir que os meios de que Deus dispõe para salvar as criaturas são inumeráveis, sendo a evocação dentre esses meios, porém não o único certamente. Deus não deixa ninguém olvidado, além do que, sobre os espíritos suscetíveis de arrependimento, as preces coletivas devem exercer alguma influência. A sorte dos espíritos sofredores não poderia ser por Deus subordinada à boa vontade e aos conhecimentos humanos. Desde que os homens puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, uma das primeiras consequências do Espiritismo foi o ensino dos serviços que, por meio dessas relações, podem prestar aos seus irmãos desencarnados. Deus patenteia, por este modo, a solidariedade existente entre todos os seres do universo, ao mesmo tempo que dá a lei da natureza por base ao princípio de fraternidade. Deus demonstra-nos a feição verdadeira, útil e séria das evocações, até então desviadas do seu fim providencial pela ignorância e pela superstição. Aos sofredores jamais faltaram socorros em qualquer época, e se as evocações lhes proporcionam uma nova via de salvação, aproveitam ainda mais, talvez, aos encarnados, por lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício, instruindo-se ao mesmo tempo sobre as condições da vida futura.